Como é o nome do clube esse? Não, Monçóia. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Então, estamos aí com uma velocidade já, né, para esse início de ano. Né? Olha, passou o Natal, passou o Ano Novo, já estamos na metade, né, desses 2 meses de férias, por exemplo, mês 1, que é o janeiro, já estamos com 15 dias tomados aí. Então, daqui a pouquinho chegou o março aí, está todo mundo voltando à normalidade, o pessoal na escola, na universidade, no trabalho. Terminou o recreio, diremos assim, né? Claro que tem alguns que tiram férias em outros, mas a grande maioria, né? É exatamente nesse período, né? Que é de 15 de dezembro, o pessoal viaja para visitar parentes, tá nas festas, né? E depois do janeiro e fevereiro, que são meses tradicionalmente de férias. Então, vamos lá aproveitar bastante, porque o tempo não para, né? Ele é implacável. E é um ano de eleições, como eu digo, então ele vai passar rápido também, Copa do Mundo, tudo isso aí faz com que a gente tenha, né, um ano de velocidade. Quando a gente vê, passou o mês. Daqui a pouquinho está batendo aí o fevereiro. É a festa dos navegantes, da melancia, né? Verde por fora, vermelha por dentro, a melancia. Então, é uma festa maravilhosa, né? Essa fruta que todo mundo adora, especialmente, né, nesse período do ano, e na festa dos navegantes, a melancia. Então tá, Zé Vilmar Govinaz, temos aí o Campeonato Gaúcho, lá no estádio do São José, temos aí o Internacional e o Monçóia. Ou seria Monçóia Internacional, porque é mando deles, né? Que é o clube de Capão da Canoa, né? Aliás, esse estádio, na verdade, ele é chamado Estádio João Moreira. Então eu até preciso um pouco de apoio, se é o estádio realmente do Zequinha ou é um estádio que é de propriedade da família do Assis, porque é um estádio no Passo da Areia. E ao que me consta, não é exatamente mas não é no o São Zequinha. José esse jogo? É o João Moreira, seria um outro campo de futebol. Sim, mas o jogo é no São José. O jogo, Tá bom, mas o clube tem sede em Capão da Canoa. O clube é originário de Capão da Canoa, mas ele tem, digamos assim, o escritório, a sede administrativa em Porto Alegre, o CEO é de Porto Alegre. Então é um clube assim, eu diria que se trata de uma experiência, esse grupo Monson, ele veio com capital forte de fora, não é um capital nacional. E ele é um clube extremamente profissional. Tanto que tem 3 anos apenas de existência, foi fundado agora, 2022, ele tem 3 anos de existência e já conquistou alguns títulos e subiu de escalação, está na série aqui do Campeonato Gaúcho e já está na tabela que ele está presente ali, na tabela B, ele já está também liderando, né? Então é uma surpresa, assim, para o Campeonato Gaúcho, eu considero uma surpresa agradável, porque é um clube novo, que veio para somar, veio organizado e, quiçá, veio também para dar exemplo administrativo, do ponto de vista de profissionalização da sua direção, dos seus dirigentes, né? Eu sei que eles também têm um processo de trabalho por resultado. Não é uma coisa que o atleta ganha sem apresentar a performance, sem ter mérito, tem que ter uma meritocracia, né? E, ao mesmo tempo, está também ajudando muito na questão de descobrir novos valores, novos talentos do futebol, tá? Isso é muito importante. O Internacional... eu diria o seguinte, não é um clubezinho, é um clube novo, Monson, chegou agora, o Internacional tem toda uma história e vai chegar lá e vai ser um filezinho. Não vai ser, não. Até porque o Internacional, a gente sabe dos problemas que tem. O que acontece é que justamente vai ser uma partida importante, né, porque o Internacional ele só disputou uma partida até agora, essa será a segunda rodada, né, e com isso então ele tem que se manter na cabeça lá da sua chave, da sua tabela. Então, há algumas experiências, por exemplo, não se sabe se o Antony vai começar jogando no gol, ou se vai ter o Ivan, não se sabe exatamente também como vai ser a questão do Bruno Gomes, se ele vai entrar ou não vai entrar. Então, tem uma porção de experiências que o técnico Paulo Pesolano
já está fazendo em relação ao elenco do Internacional. O que é importante é justamente botar a gurizada nova também, claro, garantindo que o espetáculo e o resultado, né, seja aquilo que se espera. Mas, de qualquer forma, não é? Só para concluir, eu lamento que esse campeonato gaúcho, que para mim já não é mais um campeonato, para mim é um torneio, ele seja tão curto, tão breve e com tão poucas equipes. Veja bem, são só 12 equipes, puxa vida, mas nós temos 497 municípios. Quer dizer, será que nós não conseguimos ter mais clubes para participar do Campeonato Gaúcho? 12, apenas 12. Não é? Então eu acho que é muito pouco, ele teria que ser mais valorizado, teria que ser mais estendido para outras equipes, mesmo que sejam equipes, digamos assim, inferiores, não importa, não interessa, o que interessa é que haja um campeonato forte, para que tenha valor, porque eu sempre digo o seguinte, onde é que tu descobre os valores dos atletas do interior do estado? Tu descobre nas disputas realmente que tenham peso. Não é lá num torneiozinho regional, não, é nessas disputas, até porque o menino, quando ele vai para uma disputa desse tamanho, ele dá tudo de si. É diferente a empolgação, a vibração, a projeção, vai ser transmitido pela televisão, vai ganhar jornal no dia seguinte, vai ganhar mídia, vai ganhar rede social. Então, está errado, a Federação Gaúcha de Futebol tem que rever isso aí, tem que fazer com que o Campeonato Gaúcho seja mais valorizado, seja mais extenso, seja mais intercalado, pode ser mais intercalado. Valorizar as próprias comunidades. As próprias exatamente, senhor, falaste muito bem. As regiões. As regiões, claro, exatamente. Eles são acontecimentos, né? E a dupla Grenal jogar lá e tal, né? Vai o Grêmio jogar lá no interior do estado. Isso aí não perde o encanto. Isso é no meu tempo de guri. Não perde o encanto. E muitos clubes fecham as portas porque exatamente não tem uma atividade maior, mas de maior visibilidade. Perfeito, né? Então, tem que ter visibilidade, sim, né? Então está errado esse formato de encolhimento do Campeonato Gaúcho, reduzindo a apenas 12 equipes. Aí tu tira o Grêmio Internacional, são 10. Uma das razões, o Zé Vilmar Govinaski, é exatamente calendário, espaço, né? Se tu botar mais 10 equipes, tu tem que ter mais espaço. Nós temos muitas competições, a Copa do Brasil. Esse ano, por exemplo, tem para os campeonatos em função da Copa do Mundo, vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem os campeonatos regionais, e entre outras, né? Enfim, e outros que estão na Sul-Americana, ou que participam da Libertadores. Então, se bota, eu assino embaixo esse negócio de valorizar, mas faça uns campeonatos internos. Ou faz campeonatos regionais, exatamente, que não vão colidir. Conectados. Perfeito. Depois classificam e vêm para aí. Olha aqui, a Federação Gaúcha de Futebol está aqui, a ideia é brilhante do José Silvas. Muito bem. Não é brincadeira, é verdade. Não, é verdade. Eu acho que tem que valorizar esse pessoal. E manter portas abertas e empregar atletas, né, de que não tem aquele brilho de grandes craques, que daqui a pouco mostram o serviço e vão serem valorizados, evidentemente. E gera renda. Gera renda não só para o clube, para a comunidade, que está recebendo até turistas, né? Visitantes. Eduardo Ornés. Pois é, atletas novos que vão querer visibilidade mesmo, né? Pega aquela gurizadinha que está começando e não tem como aparecer, esse tipo de jogo, nem que seja um campeonato regional mesmo, etapas regionais, com certeza vão dar tudo de si. É o momento deles. É o momento deles, E assim que mesmo que não seja um contrato como esse aí, de meritocracia pura, né? Por êxito, mas ainda assim, é o momento deles de aparecer para serem contratados em times que paguem mais, não é mesmo? Mas é esse tipo de situação que o São José está vivendo hoje, por exemplo, que não é comum o São José ser vitorioso num jogo contra a dupla Grenal, né? E no último jogo contra o Grêmio, o São José, com um gol que desalojou a coruja, né? E foi lindo aquele gol, muito bonito, na arena, muito mérito teve o Zequinha e saiu com a vitória, né? Tanto que eu vim como torcedor do Zequinha, olha aí, vim com a camiseta aqui, ó, do Zequinha aqui para mostrar que de fato estou muito feliz com a vitória, né, do meu querido Esporte Clube São José. Mas é o momento, porque se eu não comemorar agora,
em próximos jogos, possivelmente, eu não vá conseguir comemorar, assim como esses times do interior não têm outra chance de comemorar se não forem esses jogos regionais aí. Então, cada pequena vitória para esse pessoal que está começando, ou para o Zequinha, que já é um tiozão, aí, um time de muitos anos, mas que também não tem tanta expressão em campeonatos mais robustos. Então tem que comemorar cada vitória e tem que aparecer mesmo, Govinates, que é isso mesmo. Tudo bem, então tá. Vamos ver o que acontece. Tem um treinador novo no Internacional também, né? Hoje é a primeira atividade dele, né? Comandando a equipe colorada. Parece que é um treinador que tem um currículo razoável. Aí. Como dizia o Claudio Miro, é a primeira estreia. Primeira estreia dele. Na Casa Mata. Tem 2 jogadores que estão aí engatilhados, né? Um tá chegando aí. Tem um que vem da Rússia, né? E o da Turquia, não é? Não, tem o CSKA, parece que é o que viria. É brasileiro. Do Irã não está vindo ninguém. Do Irã. Do Irã não está vindo ninguém. Do Irã não está vindo ninguém. Tem um tal de Ayatollah. Do Irã. Da Venezuela pode ser, né, ainda. Mas tem um argentino, não tem? Que tem um nome que tem 2 L's no sobrenome aí, que parece que estão... Esse argentino seria para centroavante. É isso aí, eu vi, isso aí. Está engatilhado. De Banrisul falamos que está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar, ok? Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. Olha aí a mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Vamos adiante falando do Di Paolo. O Di Paolo está bombando lá em Torres. Olha, foi um golaço do Paulo Jeremia, presidente do Grupo Di Paolo de Galetos, em estabelecer, então, essa nova unidade do Grupo Di Paolo em Torres. O pessoal está comemorando, né? Sempre lotado, mas a grande virtude do Di Paolo é que ele lota, mas ninguém leva castigo, porque a casa tem, né, capacidade e, enfim, tem um rodízio muito interessante as lojas do Di Paolo, né? As unidades do Di Paolo, que a pessoa fica ali beliscando uma polentinha, um salaminho, e já estão, chama. Vamos para a mesa saborear essas maravilhas dos galetos Di Paolo, né? Então é sensacional, tudo de bom. Então visite a rede Di Paolo, ok? O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra exatamente no Di Paolo, que é uma comida saborosa com absoluta essência artesanal. Todos são preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Então visite uma das lojas do Grupo Di Paolo, sensacional, bom demais, delicioso, queijos, polentas, o galeto em si, o radite, aquela maionese maravilhosa, a sopa de capelete, meu Deus do céu, só coisas boas, maravilhosas. E a TAP está aí, bombando, né? Transportes Aéreos Portugueses, diretamente do Salgado Filho, Porto Alegre, Salgado Filho, aeroporto, e você desce na Europa, num voo direto de 11 horas e alguma coisa. Maravilha, aeronaves de última geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Aí você encontra os encantos e a gastronomia das terras portuguesas já no voo, tá? De Porto Alegre a Lisboa em menos de 11 horas, ou menos não, em 11 horas e alguma coisa de voo saindo do Salgado Filho. Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então é bom demais viajar. TAP, Transportes Aéreos Portugueses, desce em Lisboa, Portugal, fica por lá, fica na Europa ou viaja para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP. Ok? Muito bem. E daqui nós vamos aos
Sucos Petri, 33 anos nessa bancada, todos os nossos comentaristas, convidados, sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja e a água de coco Petri, tudo 100% natural, sem adição de açúcar, sem conservantes, maravilha, é o mais vendido, portanto, mais consumido, é a bebida do ano inteiro. E a água de coco, na hora da sua atividade, especialmente física, sempre hidratando seu organismo com a água de coco Petri, 100% natural, maravilhosa, deliciosa. Vamos adiante, então, José Vilmar Govinatsky. Eu tenho acompanhado com interesse, obviamente, né, e com preocupação, a questão do Irã. E aí me deparei com uma situação que me chama muito a atenção, que é a questão das mulheres no Irã. Porque a gente sempre, quando fala em revoluções dessa natureza, etc., né, a gente se preocupa sempre em saber como é que está a questão da revolução em relação aos homens, que são os que vão à frente, vão para o fronte, né, e o combate, aquela coisa toda, morrem, se ferem, então, e a gente esquece das mulheres, né, principalmente numa situação dessas, do Irã, onde a mulher ela é tão reprimida, a mulher é tão massacrada. Né? E aí eu fiquei começando a refletir, José Silva e Eduardo, né, sobre a participação das mulheres e as ações de algumas mulheres, né? Principalmente aquelas ações de se oporem, né? De se rebelarem contra as vestes, né? Tirarem aqueles panos do rosto, mostrarem o rosto, mostrarem os cabelos, que é expressamente proibido, né? E se manifestarem como pessoa humana, pelo amor de Deus. Né? E eu fiquei pensando nas feministas. Vou fazer um parêntese. Claro. O senhor sabe que eu estive assistindo o Internacional lá em Abu Dhabi. E é aquele clube do... Al-Hilal. Aquele que o Internacional perdeu no Campeonato Mundial lá, pô, do Kidiaba. Mazembe. Então, lá encontramos muitos brasileiros que vão para lá ensinar judô para os filhos do sheik, do fulano Beltrano, né? Trabalham muitos brasileiros lá, especialmente jovens, nessa área de educação física, de boxe, de judô, essas coisas todas aí, tá? Tu sabe que o que chama muita atenção é essa legislação que não pode, tem que andar com a burca, só os olhinhos de fora, etc e tal. Sabe o que eles dizem? Que em casa elas são mulheres normais, com as amigas lá, fazendo um chá de tarde, elas estão lá de roupa... Mas na rua não podem sair nem desacompanhadas. Na rua não pode. Nem mas em casa... Não Vida tem. normal. Pelo menos fatos que eles contavam, né? Que eles iam em muitas residências, né? Mas é assim. Então, mas é uma coisa sem nexo, né? Porque, vamos combinar, quer dizer, na rua, mas lá tem um rapaz brasileiro que está lá treinando os filhos dele lá para judô, para não sei o quê, e está assistindo lá as senhoras todas lá, se divertindo, no bom sentido, fazendo seu chá, seus coquetéis, enfim. Na frente dele elas ficam sem... Sim, não, lá ele está lá numa área lá, dando a educação física, lá fazendo o seu trabalho, e elas estão lá vivendo a vida normal, dentro de casa. Só que na rua não pode andar desacompanhada. Não, na rua não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. Não pode andar na frente nem ao lado do marido, tem que andar atrás, não é? E, além do mais, tem o problema seríssimo da penalidade, da punição. Tá? E a punição vai, inclusive, até a morte, até o apedrejamento, até a morte, como houve há pouco tempo atrás de uma ativista, não é, que teve a vida ceifada porque transgrediu essa regra. Agora, não tem sentido, né? Não tem sentido. O comportamento, ele tem que ser um comportamento normal em toda a sociedade, seja sociedade familiar ou seja sociedade pública, sociedade entre os amigos, entre o público. E o que mais me chama a atenção justamente é que não existe para esse tipo de coisa, mexeu com uma, mexeu com todas, não existe.
minhas regras, minha vida, O corpo, minhas meu regras. corpo, minhas regras, não existe. Somos todas mulheres iranianas, ninguém jamais disse isso. Não é? Somos todas mulheres iranianas, ninguém falou isso. Tá? E isso teria que falar todo mundo, inclusive os homens também, tá? Por contra esse tipo de repressão. Tá? Então, inclusive, nós temos aqui no Brasil uma feminista muito conhecida, né? E ela tem uma frase muito marcante, que ela diz o seguinte: ou você é feminista, ou você protege um homem que comete violência com as mulheres. Os dois não pode ser. Tá? Eu diria a mesma coisa. Ou você, como mulher iraniana, tem um comportamento, permitido comportamento igual em qualquer lugar, do ponto de vista, claro, resguardando evidentemente, não é, as próprios locais, né? Ou então está sofrendo repressão. As duas coisas não pode ser. Eu tenho, na minha casa, eu posso tirar o véu. Agora, se eu sair na rua, não, aí tem que estar blindado. Pelo amor de Deus, eu tenho que caminhar atrás do marido. Eu tenho que falar se eu for permitido. Então, isso não pode acontecer. Imagina eles irem aqui numa praia, essa aqui, Capão da Canoa, ali em Atlântida, hein? Ver aquilo ali, só fio dental. Mas, no entanto, os homens podem frequentar, os homens podem vir aqui frequentar e botar sua bermuda e ficar admirando a paisagem. Né? Então, esse tipo de coisa realmente não tem cabimento nenhum no mundo moderno. Não é que seja um mundo moderno, no mundo humano. Vamos dizer o mundo moderno, é o mundo humano. Mundo humano, ser humano, seja homem, seja mulher, seja o que ele quiser ser, tá? E isso hoje nós já vivemos nesse pluralismo com toda tranquilidade. Agora tem que ser respeitado e tem que ter a sua própria liberdade de ir, de vir, de se vestir, né? Evidentemente resguardando os ambientes, óbvio. Né? Uma notícia boa também que parece, pelo menos não aconteceu, que foi aquela história do menino, do jovem de 26 anos, que foi preso em casa, porque fez uma manifestação lá contra o regime, e estaria marcado para hoje a execução dele, condenado a morrer. Mas o governo iraniano... Está com medo. Exatamente, porque houve muita... Aí, louvor a essas organizações de direitos humanos que tiveram coragem de se manifestar, tiveram coragem de intervir. Tá? Por quê? Porque parece que o governo iraniano deu uma maneirada. Até quando a gente não sabe, né? Pode ser tipo assim, vamos dar uma seguradinha por enquanto tal. E outra coisa que eu quero cobrar, para não me estender muito, mas eu acho que é importante, assim, ó, o que a Igreja Católica, claro, lá é o regime dos ayatolás, do islamismo e tal, mas não interessa o regime, tá? Quando nós tivemos dois casos que nós tivemos, não sei se foi Singapura, não foi Singapura, foi outro país que teve duas execuções de 2 brasileiros por tráfico de drogas. Cocaína. 2 brasileiros, um paranaense e outro não sei de onde, tá? Todo mundo fez a sua intervenção, todo mundo fez. Interveio até o presidente, que na época era o Lula, no Brasil, interveio lá pedindo que fosse perdoada a execução. A execução, exatamente, né? Todo mundo interveio. Tá? E numa situação dessa, um menino de 26 anos, eu me lembro, eu com 26 anos, né? 26 anos eu estava na faculdade ainda, estava fazendo engenharia, e lá nós tínhamos nossos movimentos, na década de 70, contra o regime militar. Imagina, né? O camarada ser preso em casa, não tem direito nem a um advogado, não tem direito a nenhum tipo de defesa, só tu vai ser condenado à morte e tu vai ser enforcado no dia tal. Tá? Tomara que não dê nada, tomara que realmente não seja só uma cortina de fumaça para deixar a coisa, né, espairecer e depois fazer a execução do rapaz. Não, mas o Trump daqui a pouco manda buscar o rapaz lá. Na calada da madrugada. Eu acho que nós, como seres humanos, teríamos que aplaudir se soubesse isso. Eles pensam nos Estados Unidos. Claro que eles pensam. O que aconteceu com o Maduro? Claro que eles... Não, porque na verdade o que acontece é o seguinte, né? As forças, o poder bélico do Irã,
ele foi aniquilado, né? O William não tem mais. Exatamente. Então ele sabe onde é que a coisa aperta, né? É verdade. Falando em Zafre, vamos adiante, dizendo que economizar é comprar bem. Tudo de bom, né? Supermercados com mix de produtos maravilhosos, preços interessantíssimos, maravilhosos, né? Passando com muita vantagem para o consumidor, né? Para os clientes, em relação à concorrência. Aí o Grupo Zafre fazendo a sua parte, um modelo exemplar de rede supermercadista. Por isso é que eu digo, que Grupo Zafre, economizar é comprar bem. Mas essa mensagem bonita aí, de um grande apelo, de um churrasco maravilhoso. Todo mundo tem um jeito. Ele, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai assim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Ok, muito bem, vamos falar da Algair Incorporações. É uma empresa padrão, modelo, é uma empresa que preza a qualidade na construção civil e o prazo de entrega das suas obras, que sempre são antecipados. Ou seja, aquele que contrata uma obra, está na expectativa, comprou um imóvel, né, apartamento, mandou fazer uma grande obra com a Algair Engenharia, ela recebe a obra normalmente, sempre, jamais depois do prazo, sempre antes, ok? Então é isso aí, e a Algair está com esse charmoso empreendimento ali na Zona Sul, na Vila Conceição, lindo demais, que é o novo empreendimento da Algair Incorporações, que é o Vila Portal, esse condomínio exclusivo na Vila Conceição, num dos lingotes de ouro da capital gaúcha, 18 casas lindas, maravilhosas, no coração da Zona Sul. Tem um casarão lá, sede, tombado, lindo, maravilhoso, só coisa boa. Dá uma olhada nesta mensagem da Algair aí, mostrando um pouquinho desta maravilha que você contempla o Guaíba para a eternidade. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Bonito demais, né? 18 é um arquitetônico lindo, maravilhoso, espetacular. É o padrão Algair, nosso grande amigo, né? Oscar Algair, que é o fundador, né? Hoje é presidente do conselho, né? Hoje ele está mais na pescaria, né? E ele sabe tudo, né? De uma carretilha, essa coisa super. É um excelente pescador. É, excelente pescador. Não, ele sabe que o Algair, eu acho bonito isso, que ele tem tanta convicção na sua capacidade de pescador, que ele já, quando sai de Porto Alegre para o seu veraneio, ele já leva as taças gravadas com o nome dele, em primeiro lugar. A convicção, né? É jogo jogado. Exatamente. Ele tem convicção no taco, né? Sabe que Fora de tem cena. fé. Aqui, minha gente, Sicredi Origens, onde você é sócio, né? Sócio. Todo final de expediente de ano, né? Você tem os dividendos contemplados na sua conta, lá onde você é sócio do Sicredi Origens, da Sicredi. O início do ano é o momento de colocar os planos em movimento. É o seu dinheiro também, pode trabalhar por você. Esse seu dinheiro pode trabalhar por você. Olha só, na Sicredi Origens você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimentos e previdência. Comece o ano fazendo seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Então você não erra nos seus investimentos, porque lá você tem profissionais altamente qualificados, gente que entende do mercado financeiro, de aplicações, né, das mais variadas aplicações,
para não deixar você errar. Então, às vezes a pessoa fica, né, tem um capital, fica aí à deriva, sem um monitoramento e faz o investimento, às vezes, numa condição errada, que não vai dar a rentabilidade que ele espera, etc. e tal. E na Sicredi Origens, leia-se Sicredi, você tem essa segurança que tem uma equipe para lhe orientar e você não errar. Olha a mensagem da Sicredi Origens. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Segundas às quintas, das 20 às 21 horas, das 20 às 21 horas, segundas às quintas-feiras. Nosso programa Atividade, 33 anos no ar, comemora 33 anos nesse mês de janeiro. E você sabe que terminou o programa Atividade 21 horas, aí entra um comentário espetacular do Alexandre Garcia. Um comentário abalizado, como eu sempre digo aqui, porque o Alexandre, nosso conterrâneo, é extremamente competente nas suas análises dos principais fatos que rolam no nosso país, no mundo, enfim, né, de interesse absoluto. Então, te liga no encerramento do programa, às 21 horas, sempre o comentário de Alexandre Garcia, aqui na RS Play TV, o 524 da Claronet, mais todas as plataformas que nós oferecemos a todos aqueles que nos acompanham na nossa grade qualificada de programação, aqui na RS Play, da Claronet, 524. Muito bem. Eduardo Dornelles. Silvas, tem uma situação muito recorrente no direito imobiliário que eu gostaria de tratar aqui porque ocorreu hoje no escritório. Muitas imobiliárias, quando fazem a administração da locação de um imóvel, ao receber o imóvel na desocupação do inquilino, exigem a pintura das paredes, exigem prédio novo. Praticamente um imóvel novo, né, do inquilino. E é uma discussão muito recorrente isso nesse tipo de contrato. É importante esclarecer ao telespectador que o inquilino, sim, é obrigado a restituir o imóvel pelo artigo 23, inciso 3º da Lei de Locações, no estado em que o recebeu, exceto deteriorações do uso normal do imóvel. Sim, você não pode ter um imóvel alugado há 3 anos e está bonitinho. Ele tem a sua defasagem, né? Paredes riscadas não vale, aí tem que restituir, tem que corrigir. Furos excessivos na parede não vale, tem que tapar, tem que restituir. Danos ocorridos ali durante o período de locação tem que restituir conforme recebeu. Mas uma manchinha porque o sol bate na parede e acabou ficando uma forma do quadro que ficava ali. Não, isso não. Isso não é culpa do inquilino que o sol batia ali. Fora inquilinos que deixam o prédio valendo, às vezes, quase o dobro do que quando receberam, porque fazem benfeitorias caras, de grandes investimentos, tá? Com aparelhos de ar-condicionado, portas automáticas, etc. e tal, entende? Iluminação. Às vezes tu recebe um imóvel, se tu ligar um ventilador é capaz de pegar fogo. Porque pode acontecer. Aí tu faz uma instalação elétrica 0 km e depois na hora de entregar o cara vem se apurrinhar com um furo na parede. Mas isso pode acontecer mesmo. A questão é que as imobiliárias exigem, às vezes, o inexigível. Claro, falando em nome do locador, né? Não é falando em nome do locador, com a procuração do locador. Mas exigem eventualmente além do que se pode capricho, exigir. Explorar o inquilino, né? Exato. E muitas vezes está saindo numa situação bem ruim do imóvel, né? Até porque um negócio não foi bem, uma coisa ou outra. Mas até eu estou falando, aí são locações comerciais, não residenciais. Sim, essa que tu está falando é a residencial. Não, mas a residencial também, qualquer uma das duas. Sim. Porque imagina, eu alugo por 10 anos um imóvel e digamos que ele veio mobiliado. Eu aluguei mobiliado.
em 10 anos, naturalmente que o tecido daquele sofá não é mais o mesmo do tecido do sofá de 10 anos atrás. Já foi. Mas não significa que o inquilino tenha que refazer o sofá, exatamente, ou trocar o tecido, porque é do uso natural da coisa. É o desgaste natural. O desgaste natural. Digamos que aquele imóvel, vamos supor, tinha o quadro na parede. Por óbvio que aquela parede ficou marcada com aquele quadro por causa da incidência da luz solar, mas também não vale o inquilino que deixa o imóvel fechado o tempo todo e criou mofo. Isso aí é falta de zelo do inquilino. Então, ou seja, tem que ter sempre muito bom senso. Um equilíbrio nisso aí, né? O importante é o seguinte: faça uma vistoria completa no início do contrato, com fotos, vídeos e de preferência assinado pelos contratantes. Locador, aí por seu representante, e o locatário, que vão atestar o estado do imóvel, para que depois, com imagens de preferência, para que depois, na entrega do imóvel, não haja esse tipo de dúvida, Silvas. Me ocorreu trazer para o nosso telespectador. Mas é importante esse tema, tá? Porque a questão de uns 2 anos, eu tive uma situação de um cliente que alugou um apartamento para residir. E pouco tempo depois ele foi transferido para outra cidade e foi entregar o apartamento. E que pese tenha lá a multa contratual por entregar antes dos 38 meses, etc., que é outro caso. Aí tem uma exceção da lei, né? E não paga a multa. Mas o problema maior foi o seguinte, tá? O apartamento ele tinha recebido, estava no termo de vistoria, que tinha recebido o apartamento com um sinteco recém-colocado no parquê. Beleza. Ele chegou e colocou o carpete, não colou o carpete, ele colocou o carpete, porque ele gostava de carpete, acho que a esposa que pediu que colocasse carpete, enfim, ele colocou o carpete, não colou o carpete, né? E na hora de entregar ele simplesmente retirou o carpete. O sinteco estava exatamente igual como tinha sido entregue, porque ele nem foi pisoteado. Sim. Tinha a proteção do carpete que a esposa tinha solicitado. A imobiliária disse, não, tem que passar, tem que lixar e tem que colocar carpete de novo. Tá? O sinteco. Conseguimos conciliar, mas uma exigência absurda, absurda. Mas o vistoriador, ele não quer saber, ele vai com a planilhazinha dando pá, pá, pá. E a pintura também, né, doutora, tem uma controvérsia, tem uma discussão aí, porque a pintura, como colocasse, não precisa ser refeita se ela estiver nas mesmas condições em que o imóvel foi recebido. Então, toda vez que entrega o imóvel tem que obrigatoriamente pintar as paredes, isso aí. Não é verdade. É isso aí. Tá? O que vale são as condições. E é aí que gera dúvida, porque essa palavra, essa expressão, restituir nas mesmas condições, é interpretada pelo locador, se eu entreguei pintado, recém-pintado, eu quero receber recém-pintado. Mas a própria lei tem uma vírgula e uma exceção à regra, que é salvo desgaste natural do uso. Então, aquela pintura original, ela continua sendo original, naturalmente, que passou o tempo e o desgaste natural se fez. Não significa que o inquilino precise pintar de novo. E eu acrescento o seguinte, quando vem essa discussão do recém, eu digo, e quem garante que é o recém? Quando o inquilino entra no apartamento, como é que ele sabe que foi recém-pintado? Eles colocam como pintura nova. Pintura nova. Pintura nova, A pintura nova, pintura em condições. Assim como a questão das maçanetas, das portas, dos vidros, enfim, de todo o resto do imóvel. Mas é muito importante, porque a entrega de um imóvel, hoje, ela custa caro. Custa caro. Então, claro, ainda tem a flexibilidade, porque até a entrega das chaves, o aluguel corre até a entrega das chaves. Mas a discussão sobre a questão física do imóvel, essa continua. Vai continuar, essa continua. A pressão continua, a dívida continua. Isso quando também tem a questão que o inquilino contrata o seu pintor, e aí a imobiliária não aceita. Não aceita. Porque tem que ser o dele. Já teve um caso, só para finalizar esse assunto, em que o inquilino tinha filhos menores, que naturalmente criança vai passando a mão na parede e fica suja a parede. Então,
quando a imobiliária negou o recebimento do imóvel por conta dessa sujeira na parede e exigindo uma pintura nova, bastou uma faxina, bastou lavar as paredes para que aquelas marcas de mão de criança sumissem e a imobiliária aceitasse como se fosse pintura nova. Então bastava uma limpeza. Sim, porque né? uma tinta acrílica, não é, de boa qualidade faz uma bela de uma limpeza sem agredir o produto. A pintura permanece exatamente igual. Como foi recebida. Exatamente. Programa Atividade, então agora, sob o comando aqui do fiel escudeiro e discípulo de José Silvas, conversando com o doutor Eduardo Dornelles, num tema que eu considero importantíssimo, Eduardo, porque atualmente nós temos imóveis de locação, para locação, de tudo que é natureza, comercial, residencial, a gente não fala comercial, é não residencial. Não residencial. Residencial, não residencial. E hoje tem também uma nova modalidade, que é a Airbnb. Sim. Que é a Airbnb. Airbnb, nós temos uma discussão, e até acho que a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso, porque está dando muita dor de cabeça para os síndicos, que são as locações temporárias, nos edifícios onde as unidades são exclusivamente residenciais. Sim. Como é que está vendo isso aí, Eduardo? Chamadas de locações atípicas. Ou contratos atípicos. Aí entra a convenção. Porque não foram tipificadas na lei. Não foram tipificadas ainda. Exato. Né? Então nós realmente tem muita discussão sobre isso. E tem a discussão se pode quando a convenção não impede ou se só pode quando a convenção permite. E tem o projeto de lei do Código Civil Novo que traz esse assunto, dizendo que só pode quando a convenção permite. E parece que já tem até alguns julgamentos nesse sentido, quando existe expressa autorização na convenção. Se a convenção disser que o imóvel é exclusivamente residencial, os julgamentos que estão ocorrendo no Brasil afora já estão dizendo, olha, então não pode ter esse tipo de locação atípica. Mas tem situações híbridas também. Né? Em que, por exemplo, edifícios novos, de poucos anos para cá, eles foram construídos já com a previsão de Airbnb, só que são exclusivamente residenciais. Não pode ser utilizados para salas comerciais, por exemplo, como o JK, os famosos atuais estúdios, né? Então eles são exclusivamente residenciais. Eu acredito que o Trend também já foi um dos pioneiros aqui também. Tem um outro perto da PUC, vários perto da PUC. Perto da PUC? Da PUC ali, vários ali na 24 de outubro. Porque isso na praia já é corriqueiro. Apartamentos para aluguel de temporada. É que daí já tem previsão legal. Já tem previsão legal. Aí é aluguel de temporada mesmo. Não é atípico, é temporada. Não é o atípico. O Airbnb é como se fosse... É que ele se assemelha ao hotel, né? Ao hotel. Então é uma situação muito sui generis. Que sempre o bom senso, né, Govinati? Claro. Sempre o bom senso. Porque é muito difícil... Eu já participei de assembleias condominiais em que as pessoas diziam, mas já... não se sabe quem entra, não se sabe quem é que vai usar 2, 3, 4 dias aquele apartamento e eu moro nesse edifício, a minha família está aqui vulnerável. Mas muitas vezes naquele mesmo edifício, pessoas que faziam locação típica, locação anual, né, esses contratos de 30 meses, também tiveram problemas com seus inquilinos antissociais ou o que quer que seja, ou qualquer outro tipo de problema. Ou seja, o problema são as pessoas, na verdade, algumas pessoas, né? A maioria é boa pessoa e vai ter uma boa convivência com os outros, seja por contrato atípico, seja por contrato tipificado na lei de locação. Mas aquelas más pessoas, não importa o contrato que seja, elas continuarão sendo más pessoas. Né? Mas ainda nessa pauta, que é muito interessante, eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão interessados, a questão da fiança. Como é que está funcionando, Eduardo, essa questão da fiança nos contratos de locação? Porque
Antigamente, até pouco tempo atrás, enfim, eu não sei exatamente a que data começou a mudar, entrar o seguro fiança e até os próprios fiadores profissionais, havia sempre a exigência de um fiador com 2 imóveis ou 2 fiadores, cada um com um imóvel, para poder dar ali o aval, né, na contratualidade e passarem a ser devedores solidários, não é nem subsidiários, solidários, né? Quer dizer, se o inquilino, se o locatário não tem dinheiro para pagar, o fiador... E aí todo mundo fugia desse negócio. Como é que está isso aí agora, Eduardo? Segue a mesma coisa. Na verdade, não mudou muito. A fiança, a confiança, né? A fidúcia, ela tem base na lei, ainda é uma das 3 possibilidades de garantia, né? Está no Código Civil. Tá na lei de locações, né? Então, na lei da... Isso, na lei do inquilinato, da locações, na verdade, né? Que daí tem a fiança, a nota ali de crédito, né, que tem, e a caução. A caução 3 meses, geralmente? Depende. Aí depende da situação. Né? Eu, particularmente, dependendo da situação, eu sugiro até que o locador faça o contrato sem nenhum tipo de garantia. Por quê? Porque o artigo 59, inciso 2º da Lei de Locações, permite a liminar para desocupação em 15 dias, se não houver garantia. Claro, nos casos previstos na lei ali, um deles é o inadimplemento. Então, tem a liminar já prevista na lei, se o contrato não tem garantia. Nós podemos até dizer, não, mas o contrato tinha um fiador, o fiador morreu. Porque a fiança é uma garantia pessoal, né? Garantia pessoal. Morreu o fiador, digamos que ele fosse solteiro. Acabou a fiança, não tem mais garantia o contrato. Então, se entende que o contrato perdeu a garantia e segue sem garantia, caso o locatário não tenha substituído o fiador ou entregue ou ofertado algum outro tipo de garantia. Ou calção. Digamos no calção, entregou algum dinheiro, digamos, equivalente a 3 meses de locação, e ficou devendo 3 meses de aluguel, acabou a calção. Sim. Entendeu? Acabou a calção. Então, o contrato segue... é prejuízo para o locador direto. Mas segue sem garantia. Segue sem garantia. E aí, nos termos da jurisprudência, entende-se que o contrato sem garantia admite a incidência do parágrafo 2º do artigo 59, que é a liminar, por despejo compulsório. Então, muitas vezes, é melhor não ter garantia do que ter uma garantia capenga, uma garantia mais ou menos, que só vai te prender no processo, um processo longo, moroso, e tu não tens o direito da liminar prevista na lei. Claro, tem a do artigo 300 do Código de Processo, que é aquela questão do fumbus boniuris, o periculus in mora, aquelas coisas todas, né? Mas não do artigo 59 da Lei de Locações. Eu prefiro, muitas vezes, ter algum prejuizinho de 1, 2, 3 meses de aluguel, mas já tirar o inquilino e já colocar o outro no lugar. Olha, essa colocação do doutor Eduardo é muito importante, né? Para quem está nos assistindo e tem imóveis em locação, é extremamente importante. Sabe que antigamente, Eduardo, nas famílias, tá, havia sempre uma preocupação do marido deixar a viúva, porque sempre a relação foi mais ou menos assim, né? O homem morrer primeiro que a mulher, né? Então era chamada pensão de viúva. Deixavam imóveis em locação para que houvesse uma renda, né? Continuar provendo, né? a viúva e filhos, enfim, e até netos, né? Hoje já não tem mais, mas tem muito investidor que adquire imóvel para locação. Isso é uma prática, né? Tem muitos investidores que, por uma situação de maior segurança, pode dar uma rentabilidade menor. O que está dando hoje, o que está dando hoje de rentabilidade um aluguel residencial? 0,4, 0... Tudo depende do local, tudo depende da qualidade. Num mesmo edifício, pode ter diversos valores de locação, depende da qualidade. Até da posição solar. Da posição solar, da altura, do tipo de vaga de garagem, ou dos móveis que foram adornados ali, o apartamento foi adornado com que tipo de imóveis, né? A qualidade, tudo isso vai depender, o tipo de contrato que se faz. Mas, assim, uma média de locação hoje em dia é 0,6. Chega a 0,6? Chega até mais, 0,6, até mais, sim. Tá, contratos bem feitos. Eu, por exemplo, assessoro pessoas para fazer contratos de locações. Tem cliente meu fazendo uma média com vários imóveis
uns mais altos, outros em relação ao valor investido, tá? Não é em relação ao valor de mercado do imóvel. Ao valor que ele comprou o imóvel, tem cliente meu fazendo média de 1,3, 1,4 por mês. É uma baita vantagem em relação a riscos com investimentos, não é? Por aí. Eu, por exemplo, tive já um dissabor lá em 1981. Os mais antigos que estão nos assistindo vão aonde se lembrar. O grupo Coroa Brastel, Assis Paim Cunha, quebrou e quem tinha dinheiro lá perdeu tudo. Tá? Hoje nós estamos aí com o Banco Master. Sim. Aliás, Banco Master que está bem... Nós estamos com alguns minutinhos, acho que uns 4, 5 minutinhos aí, e eu quero ouvir do doutor Eduardo a questão do Banco Master. Ontem de manhã, computadores, telefones e tudo levaram para o STF. Depois, durante o dia, o ministro Dias Toffoli volta lá para a Polícia Federal. Quando chegou de noite, não, é STF direto. A Polícia Federal saiu da investigação, né? A Polícia Federal saiu da investigação e passou a ser o investigador de todo o processo, o STF. Tá? Pois é, isso é um... Sigilo absoluto. Isso parece uma excrescência, né? O próprio julgador ser o investigador. Isso é uma inversão total do papel do julgador, inclusive, né? Isso remete até à época da monarquia, né? Em que o próprio monarca investigava, acusava, julgava e condenava, né? Então, e executava, inclusive, né, a condenação. Ou seja, não parece fazer jus à expressão Estado Democrático de Direito. Entendo exatamente assim como o doutor Eduardo Dornelles fala, porque nós estamos quebrando as regras processuais totalmente, né? Não só as regras processuais, como o próprio compliance da jurídico, porque existe todas as instâncias, existe a polícia para fazer a parte da investigação, existe o Ministério Público para fazer a denúncia, existe o juiz, quer dizer, há duas instâncias, primeiro há duas instâncias de investigação, a polícia e depois o judiciário. Tá? Então hoje nós estamos quebrando todas as regras de compliance processual, compliance jurídico, né? Porque o que acontece? Como disse o doutor Eduardo, tá? Nós temos aí a Polícia Federal, ou a polícia, enfim, né, sendo afastada do processo, né? O Ministério Público não toma conhecimento, porque o Ministério Público é importante, ele vai analisar se tem fundamento, vai analisar se aquilo tem repercussão pública, ele vai analisar se existe um prejuízo social, né? E aí vai, então, para o judiciário. E aí o judiciário, obviamente, vai retomar tudo, mas já em cima de fatos que foram divulgados, foram publicizados, os advogados, todas as pessoas que estão ali no processo, né, têm conhecimento. Agora, sigilo absoluto? Como é que fica? Tem um vídeo do ministro Alexandre de Moraes, antes de ser ministro, se eu não me engano, em que ele dá uma aula sobre a mudança radical no Brasil do sistema acusatório. E ele está fazendo no STF tudo o contrário do que ele disse naquele vídeo. Entende? Que o judiciário precisa ser inerte, precisa aguardar as provas, justamente para não ficar sentimentalmente, vou colocar assim, envolvido com a situação acusatória e receber tudo pronto para então tomar sua decisão. E que o sistema de acusação é exclusivo do Ministério Público, né? Exatamente. Então ele disse isso com todas as letras no vídeo. Isso está na internet para quem quiser ver. Agora, de repente, faz tudo ao contrário, Govinatsky. Isso que é espantoso, né? Muito espantoso. Pois é, e isso aí está trazendo uma insegurança jurídica tão grande que a gente já está recebendo notícias que os próprios investidores estrangeiros, né, que a gente precisa desse capital aqui dentro para gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, salários, etc., estão indo embora. É a segunda maior onda de fuga de capital do Brasil da história. É a segunda maior onda
Então o pessoal está tirando o dinheiro do Brasil, não só os estrangeiros, os próprios brasileiros, com medo do que pode acontecer, essa insegurança. Insegurança jurídica. Eu estava pensando, nós que somos advogados, se algum dia nós construíssemos um edifício, assim, num desenho, ao longo dos anos, com base nas regras jurídicas que vão mudando, como seria esse edifício? Hein? Cada andar seria de um jeito diferente. Será que se manteria em pé esse edifício? Olha, a Torre de Pisa se manteve em pé porque ela começou, ela entortou, mas continuaram com a mesma regra, não mudou a regra, né? Pois é, como seria esse edifício? Não tem condições então? de ficar de pé. É difícil, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí por estarem conosco. Continuem conosco aqui na RS Play TV, canal 524, programa Atividade. E logo em seguida do nosso programa, então, os comentários abalizadíssimos do nosso querido Alexandre Garcia. Boa noite.